Quero convidar a amada igreja para meditarmos na palavra do Senhor, que está lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Você que me assiste pelo Facebook, pelo YouTube, você que está em casa me ouvindo, Deus tem uma palavra para você em meio a essa crise. O tema desta noite é santificação em tempos de crise. Em tempos de crise, em tempos de guerra, em tempos de luta, já está mais do que provado e comprovado que se o crente não se voltar ao Senhor, ele perde a guerra, perde a batalha. Quanto mais nós nos voltamos ao Senhor, mais o Senhor opera no meio de nós. Quanto mais nós adoramos e glorificamos e exaltamos o nome do Deus Todo-Poderoso, quanto mais nós o buscarmos, quanto mais nós o exaltarmos, quanto mais nós fizermos a vontade dele em nossas vidas, mais ele se revela para mim, mais ele se revela para você. Deus vai falar aos nossos corações hoje, eu tenho certeza. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação em tempos de crise. Um dos maiores desafios aos cristãos nos dias atuais é buscar a santificação. Contudo, ela é imprescindível. Não é opcional. Devemos nos santificar, pois esta é a única forma de nos prepararmos para nos encontrar com Deus. Santo significa separado. Pastor, separado de quem? Da minha esposa, dos meus filhos? Não. Separado do mal, separado do pecado e ligado, unido, aliançado com Deus. Isso que significa a palavra santo. E santificação é o processo de separação do crente com o mundo. É o processo de libertação. É o processo de transformação. É um processo de mudança, de renovo. É uma nova criatura, presbítero Damião. É se tornar novo, você que está em casa me escutando. Isso que é santificação. Olha só. Ela não é opcional, como disse lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 33, vai falar, significa separado, consagrado especificamente para Deus, como está em 1 Crônicas 23 e 13. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em casa, para ler comigo, lá em 1 Crônicas 23 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 23, versículo de número 13. Vai dizer assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Os filhos de Arão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e os seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. Arão foi convidado, separado, escolhido por Deus. Deus o separou, Deus o tirou do meio do povo que reclamava, do meio dos pecadores, e o colocou como príncipe, como sacerdote do seu reino, para santificar a santidade das santidades, para estar limpo perante o Senhor. Preste atenção, falar de santificação também é um desafio, pois existem coisas que só podem ser realmente mostradas na prática. Não dá para falar, não dá só para dizer. Eu tenho que viver, eu tenho que fazer, eu tenho que estar apto, eu tenho que estar vivendo o que eu estou pregando, eu tenho que estar pregando o que eu estou vivendo. Falar de santificação é isso. Não adianta exigir normas que só resultem em legalismo. Não adianta.
Colossenses capítulo de número 2. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo de número 2, versículos 21 a 23. Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Normas e exigências que soam como santificação, mas não passam de doutrinas de homens. Pessoas que dizem: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode tocar nisso, não pode vestir isso, não pode usar aquilo. Eu costumo dizer que a santificação, ou ser santo, está ligado com o teu espírito, com o teu coração, com tuas práticas. Não que uma ordem vá dizer: eu não posso assistir isso, eu não posso comer isso, eu não posso. Isso são normas que o homem tem inventado. A Bíblia vai dizer que são julgos de fariseus, que eles têm colocado sobre o povo, mas eles mesmos não têm afastado com um só dedo. Eu não posso deixar um irmão tocar por isso, eu não posso deixar um irmão pregar por isso, eu não posso deixar uma irmã cantar por isso. Irmãos, nós estamos colocando as pessoas no tribunal de Deus. Nós que estamos julgando as pessoas, nós estamos derrubando pessoas. A palavra vai dizer que ai daqueles que fizeram algum mal aos meus filhos, ai daqueles que tocaram nos meus filhos. Também se resume a liderança que tem desaprovado situações de pessoas, que tem feito com que pessoas venham perder sua fé, tirar a santificação do foco. O líder nada mais é do que aquele que motiva, o líder nada mais é do que aquele que ajuda a santificar, o líder nada mais é do que aquele que mostra o caminho, que mostra a direção, aquele que ajuda a pegar no arado, aquele que conduz ao caminho verdadeiro, não que dá a ordem para ir e fica olhando de longe. Não. Esse é o padrão, esse é o dono. Agora o líder não, ele põe os pés na água, como Moisés fez. Um ponto de equilíbrio para discutir o tema: deve-se falar sobre o assunto pensando em si mesmo e não nos outros. Vamos refletir sobre algumas ações que nos direcionam à santificação. Mas o subtema desta noite: como buscar a santidade? Como faço para ter a santidade? Em primeiro lugar, é necessário haver arrependimento. Repita comigo: arrependimento. É necessário se arrepender. Tiago, capítulo de número 4. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 10. Epístola do irmão de Jesus, Tiago, capítulo número 4, vai dizer assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém
graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se ao vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Isso é arrepender-se. Tiago está chamando ao arrependimento. São práticas que fazemos todos os dias, que nos afastam do Senhor, que nos conduzem a passos largos à morte eterna, ao abismo de fogo, ao lago de fogo e enxofre, à perdição eterna, a saber, a segunda morte. Temos que nos arrepender hoje mesmo. Sabemos o que é certo, mas não praticamos. Sabemos o que é, mas não fazemos. O Senhor te chama ao arrependimento hoje. O Senhor te chama à conversão hoje. Dá meia volta, vou ver. Volta para o lado contrário do mundo que tu está indo. Andar com Deus é andar na contramão do mundo. É andar no lado contrário das coisas desta vida, das coisas do mundo, dos deleites da carne, da soberba da vida, do desejo do corpo, da matéria. Deus tem nos chamado ao arrependimento verdadeiro. Larga de mão esse vício, larga de mão essa vontade de se prostituir, larga de mão essa vontade de estar bebendo, se prostituindo, vendendo o teu corpo, amostrando o teu corpo. Ora, teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Para de comercializar o teu próprio corpo, para de vender a tua própria imagem para os outros, porque Deus tem ciúmes. Tiago vai dizer, ora, o Espírito que habita em nós, porventura, não tem ciúme de vós? O Senhor quer que nós venhamos nos arrepender. A primeira coisa que acontece para a nossa santificação é isso, é o arrependimento, como obra do Espírito Santo em nossos corações. Arrependa-se urgentemente. Larga a mão do pecado, do mundo. Às vezes tem sido difícil largar a mão, soltar o que está na mão. Já contei uma ilustração várias vezes na igreja. Quero passar novamente para você. Um homem tinha uma quartinha onde colocava suas moedas. Para quem não conhece o que é quartinha, ela lembra esse recipiente aqui, só que é de barro, certo? E lá ele colocava suas moedas e foi ao trabalho. E o seu filho, curioso para saber o que tinha dentro daquela quartinha, colocou a mão dentro dela. A mão pequena, ele enfiou a mão dentro da quartinha. Quando a mão chegou lá embaixo, ele encheu a mão de moeda. E quando foi retirar a mão, o punho fechado, não passava pela quartinha. E a mãe, logo, falar que no cearense, se aperreou. Ficou aperreada. E ficou louca. Eu disse, olha, a mão do meu filho está enganchada, eu vou quebrar essa quartinha, eu vou pegar o martelo, eu vou quebrar, mas eu tenho medo de cortar a mão do meu filho. E ligou para o seu esposo e disse, olha esposo, olha marido, o nosso filho enganchou a mão naquela tua quartinha, eu vou quebrar ela agora. Ele, não quebre minha quartinha, estou já chegando em casa. E ele chegou em casa, olhou para o seu filho e disse, filho, oi papai, tu pegou algo na mão, não pegou? E ele disse, peguei papai. Então abre a mão, solta. Abre a tua mão. Quando tu abrir a mão, ela vai ficar fina e dá para tu retirar a mão. Mas primeiro é necessário largar o que tu tem na mão. Primeiro é necessário soltar o que tu acha que tem valor. E ele disse, não papai, eu não consigo soltar, é valioso demais para mim. E o pai disse, então não quebra a quartinha, você vai ter que aprender a conviver com sua mão enganchada. E ele pensou, depois de muito o seu pai pedir, ele soltou aquelas moedas
e a sua mão saiu de dentro da cortina. Conclusão desta ilustração: nós temos nos apegado muito aos deleites deste mundo. Nós temos nos apegado a tudo aquilo que é material, que o mundo tem nos dado, a tudo aquilo que faz com que nós venhamos perder o nosso foco e tirar a direção do Senhor. Aquilo que nos tira, nos rouba a nossa santidade: a prostituição, a lascívia, a bebedeira, as drogas, ao roubo, a mentira, a desonestidade, a traição. Todas essas coisas fazem com que a santificação venha sair de nós. Isaías vai dizer no capítulo de número 59, mais precisamente no versículo de número 2, que o pecado que há em nós é um abismo que nos separa do Senhor. Que o pecado que está dentro de mim, dentro de você, ele se transforma num abismo, algo distante entre nós e Deus. Então, urgentemente hoje, se arrepende dos teus pecados. Larga a mão, você que um dia já foi cristão, um dia aceitou a Cristo e hoje está aí. Eu estou falando com você que está tocando para o mundo, cantando para o mundo, se prostituindo. Eu estou falando com você que está aí fazendo a vontade da carne. Eu estou falando com você que está aí, talvez se produzindo para sair, para mostrar o teu corpo. Deus tem ciúme de ti. Deus te chamou a arrependimento hoje. Ele conta com você hoje para estar ao lado dele. E em segundo lugar, preste atenção, tem que haver uma mudança de atitude. Isaías capítulo de número 55, versículos 1 a 7. Por gentileza, abra a sua Bíblia comigo. Isaías capítulo de número 55, versículos 1 a 7. Glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra do Senhor nesta noite para você que está me ouvindo, espectador aí. Eita, Jesus. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não se pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ter uma mudança de atitude hoje mesmo. Uma metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamento. Nós temos que fazer
como é que eu posso dizer, na linguagem dos dias modernos, nós temos que nos atualizarmos, fazer uma atualização do nosso HD. Nós temos que buscar ao Senhor de todo o coração. É mudança de atitude mesmo. Antes você só pensava em fazer, mas não fazia. E a mudança de atitude requer que você venha colocar em prática aquilo que você pensava. Exercer a função que Deus tem te chamado. Olha só, o desafio da santificação passa por uma mudança de comportamento. Mas mudar a forma de agir não é algo tão fácil assim. Somente com Deus, que nos criou, pode nos ajudar a voltar à semelhança dele, como diz lá em Gênesis 1:27, que o homem foi feito à semelhança de Deus. Somente com a ajuda de Deus. Você que está em casa me ouvindo e é dependente de droga, dependente de algum entorpecente, de algo, até mesmo de prostituição. Tem gente que é dependente de prostituição. E você diz: não, não preciso de ninguém para me libertar. Eu não preciso de uma casa de recuperação. Eu não preciso de nada. Tudo bem. Você pode achar que você não precisa do homem, mas você precisa urgentemente do Senhor na tua vida. Você precisa mudar os teus hábitos, mudar a tua atitude, deixar de fazer aquilo que desagradava a Deus e passar a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pois o teu corpo é templo e morada. A Bíblia vai dizer: pois tu vai pegar o teu corpo e deitar com a meretriz para fornicar com ela? Claro que não. O templo é morada do Espírito Santo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Tu tem que chamar o Espírito Santo para habitar dentro de você, para santificar a casa, para santificar o lugar, para chamar casa de adoração, casa de santificação, casa de renúncia, casa de amor, casa de palavra, casa de Deus. Nós temos que honrar a Deus com o nosso corpo, com os nossos lábios, com os nossos membros, com os nossos gestos. Isso é mudança de atitude. Vamos mais adiante. Buscar a presença de Deus todos os dias. Diz aqui a Bíblia, nos versículos 1 e 2: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Não existe prazer maior do que estar na presença de Deus, e somente com o Senhor podemos não querer mais o pecado. Por que tu gasta teu dinheiro naquilo que não é pão? Com drogas, com prostituições, com luxúrias, com mentiras? Por que tu gasta o teu suor naquilo que não apraz o Senhor? É fácil, é simples. Eu sou um pecador. Todos nós somos. Mas eu já fui um dependente das coisas do mundo. E eu não conseguia ter força para me libertar. E eu dizia para mim mesmo: em primeiro lugar, meu Deus não merece que eu seja assim. Em segundo lugar, minha esposa não merece que eu seja assim. Em terceiro lugar, minha filha não merece que eu seja assim. Em quarto lugar, os meus irmãos da igreja não merecem que eu seja assim. Tem pessoas que estão cometendo pecados ocultos, não revelam, não confessam, não deixam e não são abençoados. Não recebem o perdão, mas pousam de cristãos. Estão todos os dias na igreja, estão hoje em dia nas lives, comentam, aplaudem, querem cargos na igreja, querem ser reconhecidos como diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, cantores, músicos, adoradores, instrumentistas, querem ser reconhecidos, mas não querem se arrepender.
Não bota na sua mente em dizer: o meu pastor que me deu a oportunidade, ele não merece isso. A minha esposa que está em casa ou comigo na igreja não merece que eu seja assim. O meu marido não merece que eu seja assim. Meus filhos não merecem que eu seja assim. Os meus irmãos da congregação que estão me ouvindo não merecem que eu seja assim. Deus não merece. Afinal, quando nós estamos trabalhando para o homem e aqui no mundo, nós queremos dar o nosso melhor. Nós queremos colocar a melhor roupa, queremos chegar cedo, queremos dar o nosso melhor, o nosso suor. Mas para Deus nós queremos fazer de qualquer jeito. E Deus te chama hoje ao arrependimento. Deus te chama hoje para que você venha ter mudanças de hábito, mudanças de atitude. Ele quer abrir os teus olhos hoje e te dizer que não é da maneira que tu pensa, não é da maneira que tu quer, mas é da maneira que Ele está te dizendo. É com santificação, e sem ela ninguém verá o Senhor. Nós temos que nos santificar. Nós temos que buscar a Deus em espírito e em verdade. E em terceiro lugar, nós temos que ter uma nova conduta. Lá em Efésios 4, 21, abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo de número 4, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito, no vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo qual deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir e com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra vergonhosa, palavra torpe, mas só a que for de boa fama, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Senhor, Ele está te chamando para ter uma nova conduta. Aquele que roubava, não roube mais. Não mintais uns aos outros. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu, novo convertido, e já trabalhava com pinturas, e peguei uma casa para pintar lá em Bicuitinga. O vereador da cidade, primo da minha esposa. Passamos 18 dias lá pintando a casa. E eu, novo convertido, e 2 pintores que estavam trabalhando comigo, ainda não serviam a Deus. Um usava drogas e o outro fazia uso de álcool. E o dono da casa, o patrão, tinha feito o pagamento na sexta-feira. E fiquei naquele dilema: pago eles ou não pago? Não era para eu ficar com o dinheiro deles, é porque eu sabia que nós tínhamos que terminar o serviço no domingo e ir embora no domingo. Eu sabia que se eu pagasse a eles, eles iriam beber e usar droga,
e não iria ter a mínima condição de trabalhar no sábado e no domingo, e eu ia ter que ficar lá segunda e terça. E eu estava querendo vir embora. E eu cheguei para eles e disse: olha, o homem disse que só vai ter dinheiro no final do serviço. Vamos terminar. Vamos arrochar para terminar. E aí, eu menti. Eu menti. Ah, pastor, mas é uma mentiria boba. Mas eu menti. E eu estava a muitos quilômetros daqui, fora de área, meu celular não pegava. Só minha esposa tinha contato comigo, que ligava para um orelhão que ficava lá na esquina. E quando eu via o orelhão tocar, eu corria para atender. E um grande amigo que eu tenho hoje, irmão Lúcio, homem de Deus, profeta nessa terra, ligou para minha esposa e disse: irmã, cadê o irmão? Eu disse: está lá em Bicuitinga. O Espírito Santo me incomodou a falar uma palavra para ele. E ela disse: o que é? Não, somente a ele. E essa palavra, acabamos de lê-la. E ele conseguiu o telefone, o número do orelhão. E ele ligou para o orelhão. O orelhão tocou. E eu fui atender. E quando eu atendi, ele já começou a falar em línguas estranhas, dizendo, Efésios 4:25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E ele disse mais, João 8:44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira, e quem mente é filho do diabo. E eu comecei a chorar no telefone. E fui aos pintores, expliquei a situação e disse a verdade a eles. E eles disseram: tá bom, pastor. Tá bom, irmão. Não era pastor ainda. Tá bom, irmão. Eu te perdoo. Vamos terminar o serviço. Mas você vai nos pagar agora, não vai? Eu disse: vou. Paguei. Cessei a mentira. E o Espírito Santo revelou. Mais de 200 quilômetros de distância. Porque quando nós queremos ser diferentes, nós entregamos nossa vida ao Senhor. Nós dizemos ao Senhor: Senhor, dirige a minha vida, dirige os meus passos, dirige o meu pensamento, o meu coração. O meu espírito é teu, meu corpo é teu. O que eu falar venha a ser de ti. Deus tem ciúme. Quando tu mente, Deus usa quem Ele quer para te repreender. Se o vaso não tivesse conseguido falar comigo por telefone, Deus ia usar um profeta lá da cidade para falar comigo. Mas Deus iria falar comigo para eu deixar de mentir. E Deus, Ele quer uma mudança de atitude hoje sua. Ele quer que você venha ter uma nova conduta, um novo andar, se revestir do homem novo. O homem velho morreu, ficou para trás, a velha criatura morreu. Hoje é homem novo. Quando eu falo homem, não estou falando somente ao ser humano do sexo masculino, mas estou falando do homem e da mulher. Se revista do ser humano novo, do homem novo, de uma nova mentalidade, de uma nova vida, de um novo corpo, de uma nova atitude. A crise está aí, a pandemia está aí. A doença ela não escolhe santo e profano, justo e injusto. Eu só quero te dizer que um dia o mal pode bater na tua porta, um dia a morte pode chegar. E como você vai estar? Como você se encontra? Nós não sabemos se vamos sair na calçada e vamos viver. Eu não estou aqui para colocar medo em você. Estou aqui para te dizer a realidade da vida, a situação a qual nós vivemos. Por um instante nós estamos respirando, em outro instante Deus pode estalar os dedos e cortar o fôlego de vida. Nós temos que entender esta palavra. Nós temos que entender o que Deus está falando. Falar de santificação, de santidade é algo grande, é algo complexo. Se eu fosse tirar para falar tudo aqui, nós iríamos fazer 2 horas de live só na mensagem. Mas eu quero falar para você, a nova conduta cristã precisa ser treinada em nossas vidas para desaprender a fazer as coisas erradas e aprender a fazer o que é certo. Quando você está aprendendo a comer de talher, você erra. Você não sabe cortar, você bota o talher na mão errada, o garfo na mão errada, a faca na mão errada, vai comer, derrama tudo, mas depois você aprende. E logo quando você aprende, você não quer mais comer de colher. É um processo de aprendizado. Quando você é chamado, os músicos aqui que tocaram, no começo eles iam cantar, eles arranhavam as melodias.
não cantavam afinadamente, não tocavam afinadamente, e hoje eles só bastam olhar um para o outro e sai bom, sai bacana. Por quê? Porque houve um aperfeiçoamento, houve um treino, um momento que eles se separaram para treinar, para ensaiar, para fazer bonito e perfeito. Você não aprende, nasce aprendendo a andar de bicicleta, você tem que cair, você tem que arranhar o joelho, arranhar o cotovelo, você tem que tirar o couro da mão, sangrar a mão, você tem que arranhar as pernas, você tem que ir de cara com o chão, até você dominar a arte de andar de bicicleta. E para aprender a deixar de fazer o que é errado também, não é da noite para o dia, não, eu sei. Não é num estalar de dedos, não. Ah, pastor, o senhor está errado, porque na minha vida foi assim. Você foi uma exceção. O normal leva tempo, é como aprender a andar. Você nasce e é preciso estar no colo, ser colocado, direcionado ao peito para amamentar. Depois você está comendo alimento sólido. Depois você está se arrastando no chão, engatinhando, pegando na mão, andando, correndo, pulando. Mas levou um tempo para que você viesse a aprender. E o Espírito Santo está te chamando hoje para que você venha criar interesse de aprender a deixar as coisas erradas de lado e passar a fazer as coisas certas, a converter o seu caminho, mudança de sentido e direção em 180 graus. Aquele que ia para o inferno agora vai para o céu. Aquele que ia em direção ao diabo agora vai em direção a Jesus. Aquele que estava indo para o caminho errado vai para o caminho certo. Aquele que estava indo para o caminho das trevas, presbítero Damião, agora está indo para o caminho da luz. Então é necessário nós tirarmos um tempo para aprender a fazer o certo e desaprender a fazer o errado. Quando eu fui tirar a minha carteira de motorista, a minha CNH, eu já sabia dirigir há muitos anos. E o meu instrutor, o Bidu, pegou e disse assim: Daniel, você está aqui, primeiro você vai ter que desaprender para você aprender. Eu, como assim? Eu já sei. Você não sabe, você acha que sabe. Você tem manhas erradas, você tem cacoetes errados. Então você vai ter que desaprender a sua maneira, do seu jeito, para aprender do jeito certo. Você está entendendo? Você vai ter que desaprender a errar para aprender a acertar. Repita comigo nesta noite: eu tenho que desaprender a errar para aprender a acertar. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Conclusão: busque a santificação. Podemos comparar a busca pela santidade como uma estrada em direção a um caminho muito distante. Enquanto você estiver na estrada, então estará no caminho certo. E só Deus sabe quando chegará ao destino. Assim é a santificação, pois devemos ir nesta direção, mas não podemos dizer que já chegamos. Mas o importante é estar no caminho certo. O caminho é Jesus Cristo, como está lá em João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para isso, precisamos pedir e buscar a ajuda de Deus, como está lá em Mateus 7, versículos 7 e 8. A santificação deve ser buscada. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre-se-lhe-á. Deus está hoje te chamando à santificação. A santificação em tempos de crise. Não ache você que porque a igreja está fechada, eu vou me esfriar, eu vou me afastar. Não. Comece a cultuar a Deus em casa. Em tempos de crise, nascem novas oportunidades, tanto para os negócios, como para a vida espiritual. O mundo achava que ia fechar as igrejas, mas as igrejas somos nós, é eu e é você. O que eles fecharam foi o local de adoração, foi o templo do Senhor. Nós somos igrejas. Quando veio o decreto de fechar as igrejas, sabe o que foi que aconteceu? Explodiu uma bomba e abriu uma igreja em cada casa, em cada lar.
Em cada casa que reside os cristãos hoje estão adorando. E hoje a lei vem e quer prender quem está adorando dentro de casa. Mas nós vamos parar? Nós vamos desistir? De maneira nenhuma. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixai o ímpio o seu caminho mau e se converta ao Senhor, que Ele pode te abençoar. Então nesta noite eu quero te dizer, para encerrar, larga a mão do pecado, larga a mão das coisas do mundo. Eu quero chamar a banda já para tomar lugar. Larga a mão das coisas do mundo, larga a mão do desejo da carne, larga a mão das coisas que tem te tirado do foco da presença do Senhor. O Senhor te chama hoje ao verdadeiro arrependimento. Ele te chama hoje à santificação. E eu quero chamar você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, a voltar hoje para a casa do Senhor. Você que se encontra afastado, escreve o teu nome aí. Eu me encontro afastado e quero me reconciliar. Você que ainda não aceitou a Cristo, coloca aí: eu quero aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Você que achava que estava servindo a Deus dentro da igreja, estava fazendo da sua maneira, e notou que através desta palavra você estava totalmente errado, diga assim: eu quero me consertar, eu quero me reconciliar estando dentro da igreja, porque eu preciso servir a Deus em espírito e em verdade. Então nesta noite eu quero que você adore comigo neste louvor. Eu quero que você venha adorar em espírito e em verdade, buscar a Deus enquanto se pode achar. Invoca o nome dele. A palavra vai dizer que quando você invoca o Senhor, Ele responde. 1 Crônicas 7:14 vai dizer: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é momento de humilhação, e orar é momento de oração, e me adorar é momento de adoração, e se arrepender dos seus maus caminhos é momento de arrependimento, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus te abençoe nesse momento. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar em espírito e verdade. Rafael, Gilmário, Eurim, vamos adorar o Senhor. Eu quero acompanhar você. Você que está afastado, volta para Cristo hoje. Volta. Escreve o teu nome aí. Eu me encontro afastado. Eu quero hoje voltar à presença do Pai. Em nome de Jesus. Vamos lá.